de forma de tuga, talvez falei que ali tuga de uma maneira, ou é outra vez, eu não conheço de lado nenhum, não te conheço de lado nenhum, pá, conheço de lado nenhum, não te conheço, obviamente que sim, mas Pedro, sou de correr. Portanto, eu não sou para falar, não precisa, o que não é para beber, para quem se pode entender, como alguém já comenta, mas tu me para vista de credo, e porque me estou radicalizando. Na verdade, se eu não entender o que é que me estou falando, é meio ridículo aquilo que um papel, que passa. Mas no sentido político, a gente mais perto. Mas no papel, no campo diplomático, não usa exagero, não usa hipérbole, não usa metáfora, não usa ironia, premeditadamente. A política mais perto, não a voz, nem a outro, mas sobretudo aquele classe mais longe. Sobretudo para bater o horta, que se que aqui, Brasil, né? Brasil tem que entender de que tem. Portanto, domingo se nos espera, faça uma história, faça um percurso. Só não sinto pena de jovem, que está parece ter como ter defendido um largo, porque largo verdade não largo, sem dúvida. Me tia falou, esse que pensamento de domingo, que é grave, se está perto de mim não fica chateado. Quando o cara fala na sotaque. Como é que Pedro, autônomo, lúcido, está para pior, mesmo que teve falha, tem que conectar só aquele burro de como assim que o domingo está pensando. Grave. Eu sempre falo, bom. E tem coisa grande para falar. A boca bolir. Vou falar para o mundo que é coisa um nome. Que é que eu vou bolir assim, cúmulo, bagueira. Eu vou dar papo. Mas não capura alimentar. Agora se sentar mais novo. Algumas 10 mais, né? Para esse nível de estilo. Nunca está ali para aquele debate. Portanto, o que te ensina ali? E questão, na repetitiva de questão de brancos. Branco vive a toda forma. Naquele período de colonialismo, de tentar calentar na coisa. A nós que não pedir gente que está no poder, o tempo paciência. Porque assunto de nós tudo. Eu tomo muito cuidado com ela. Brinca aí com a Guiné-Bissau e brinca com coisas que é de boss e de nós tudo. Mas brinca é mundo, é Guiné-Bissau, que nós temos em Guiné-Bissau, nação guineense. E com o salário de duas gente de ser caça, de ser barriga. Que barata está? Ou um fudá. Gente, ou um bunda. Ou um pambu. Gente não caça. Sério como é povos que não é assim, é balobas que não é. E cada caça, ganda silva, ganda como é chamado, cá. Assim que o gente tem. Portanto, assim que soma. Toque e cria pequenino reglado. Até chegar na reino. Tchom ainda, tchom. Reino. Que seja o reino. E há reinos que têm de papel. É através de forma sincronizada. Isso é uma estrutura de casa. Se houve sismo e balanção, como é que chamaram, que casa precisa de tratado, senão outras coisas vão cair. Portanto, não vida está alicerçada. Não vida de nós. A nós não tem ancestrais. Não, gente não há as almas que morrem. Por isso quando eu falar, essa é a questão de desprezar. Não. Que gente próprio que não dá nessa, está com essa vida em risco. Mas não convida tudo gente para afirmar, para defender isso. Que gente não fosse? A gente chega a remover regula de torre, irmãos. Por aí alguns sinais vão ver. Remover regula de torre. Biumbo, território, a mim que serve. A mim borra, a mim jemta, a mim safi, a mim cajela. A nós tudo. A nossa Bissau. A nosso reino de Tim. A nosso reino, né? A nosso que reino de Jacá. A nossa Bande. A nossa Ntula. A nossa Ndam. A nossa Jal. A nossa Safi. A nossa Jimta. A nossa Tor. Mais um bias cassete. A nossa Blom. A nossa Blim Blim. A nossa Kitá. A nossa Kinsari. A nossa Yondam. A nossa Blim Blim. A nossa Sija. A nossa. Tem aquele mar assim, assim, que mata o sagrado do Pequil. A nossa bebê.
barrigas seguintes, está lá. Minha mãe ainda capaz de reforma. E ainda capaz. Lembra, minha mãe ainda capaz se filho de bem peropa, que seja minha gêmeo, a mim bem primeiro, quando busca minha gêmeo. Hoje que minha gêmeo não embarca. E hoje minha mãe, terra branco, capur papel que minha mãe. Mamãe que te conta com o filho, capaz de beber sagrado. Ou tem esse caminho da saída. E que te repete todo ano. Baloba, baloba. Minha mãe constitui. Minha mãe que tem nenhum tal de dúvida. Seguro tudo. Constitui todo o caos normal para bem. Como a hora que não vai ter também com muita cautela. Para cá. Se o herói tenta. Olha, não junta. Desses irmãos. Fica por cedo. Pependar sagrado. Pepe é honesto. Pepe é uma etnia que tem até princípio de honestidade. E cria-se autoridade. Pepe, se tem dúvida de qualquer coisa, discussão, valor que bota bem. Essa estrutura arquitetônica de nós, né? É uma estrutura, ele cai mosaico sobre a cultura. Está falando de forma como no regro, no terra, no usos e costumes está desenhado e remontar mangranos. Políticos devem estar contentes com isso. E é políticos hipócritas têm manias para falar. Uma de não riqueza, tem que linguagem que torna tão comum na Guiné, só na Guiné eu provi, porque na Portugal tem etnias que também aqui, não riqueza e no mosaico cultural, no mosaico étnico. Mas como uma autoridade que está contente com esse mosaico étnico, por aí está assim tão interessado na destruturar, na danar, na estragar, na criar conflito lá, só para via de barriga, só para via de como se socorro, está com o bosfero em algum cal, portanto, não lanta, não tudo é brincadeira. Minha mão está para consumir uma desgraça. É fim de semana. E aquilo lá é muito sério. É muito sério. É verdade. Estou só servindo. Minha mão. Eu vi. Caramba, está acontecendo. Não vira conta você. É o whisky, um dos melhores whiskies do mundo. Cardun, caro, bom, beijo. Marta, Cardun. Vou até comprar, vou beber, ver. E tá parece caro, vou beber um curso, quanto ter lufa, quanto ter nada. Curso esse cara branco, tudo, tá por caro. Por isso que vai ter lufa. Vou caviar, tá beber assim. Isso é normal. Vou beber com um garrafo, acabar. Cara, tinha mim. Nunca, cara. Na papel, tu conta acabar. Vou não ver pálido. Portanto, o whisky é extremamente importante. Não gosto de classe, está com gravata Frederick Thomas de Londres, um dos mais caros, seda, um dos mais caros de Londres, Frederick Thomas. Um capo a questão de respeito, em britânico, né? Não é para assunto sério, mas tem que criar um ambiente de descontração, como eu falei. Um capo de como britânico, né? Você a mim também mora está perseguindo. Mora está perseguindo. Como se nem comentar estas. Mora está perseguindo, está vestiçado, se vestiçado. Então, em virtude disto, então começava, bom salmão, a nossa terra de salmão, peço me minha mulher tudo ora para se salmão de forma diferente, dourado, não está viviçado, Bolton Bari, que não está sabor de Bolton. Camarão, lagosta, alguma coisa, né? Um bom caviar, que tem um exemplo da lá. Então, como tem tubarão tem ali. Tubarão tem no bordo também de tubarão. Vamos comprar com tubarão. Aí não come caúdo, mas tubarão é diferente do caúdo. Aí é uma grande caúdo. E caúdo é desenvolvimento mais robusto. Então, o whisky que por ser novo. Eu vou beber whisky novo. Whisky novo, para você ver o que está de fazer com Coca-Cola. Nenhum civilizado com o whisky que está bebendo whisky novo com Coca-Cola. Só porque também por isso é só por opção. Tanto que o whisky novo também,
o whisky velho, não fala whisky velho, que até bebi, comprei bebi, novo que bebi com cor, que velho, esse velho. E o whisky velho, e que tem determinação em função do número, do ano, que se quer. Não, e tá conta também, para ele bem de quê? Essa reserva, mas de malte. Whiskies de malte, um whisky extremamente extraordinário. Bom, e nós que temos Reino Unido, britânicos, né? Scotch, whisky. Bom beber whisky velhos, né? Bons whisky. Sobretudo, bom consenso que tem que tomar gosto tudo hora. Dentro nunca fazer referência que a gente acabei de dar. A mim, um dos promotores disso, e tudo isso falando na verdade. A osso, não queria na parte, alguém conseguiu, whisky. Você vai pegar o dado, cada quem desce, cada quem que escuta. Gervásio Silva Lopes, de Antonio bem na Inglaterra, não sei, 16 anos na Inglaterra. Não grupo, sem era para perceber. Alguém com o vinho, e forma na Coimbra, estou na Coimbra. E com não está admirado, mas com os vinhos, sim, com uma garrafa, porque tem. Então, e humildemente, e coisa, então, a única alguém que mais é com os vinhos, e vá, que seja reservado. Então, acabou de reduzir o papel de suas coisas, está num ambiente com o whisky. Já para não gostar de punta, não aprende. Punta guintos beijos, não vai estar na cor de noite. Portanto, vou beber whisky beijos. Vailton, eu conto a vossa história. Quando vai na bar de Vailton, quando também um pouco mais de cá. Na bar de Vailton, não tem mais cerveja, mas não me beber cerveja. Mas se me disse que toma whisky, e ali conseguimos. Vailton se diz. Vailton com Miriam. Me passa a chamar Logan. Amigo Logan 12 anos, JB. Tem uma moça, a Rosa, tem uma Rosa, na centro comercial, uma então, nós vamos ganhar Logan, tá dizendo Logan. Single ou double, depende, né? Velho, não repetir. Velho, para beber, naturalmente, para beber cal quente, normal, por depois, coisa. Porque o whisky para beber, coisa frio. A nossa costa normal, depois gelo, é natural. Mas a situação normal até, cal depois gelo. Essa vai eu na novela, vai eu assim. Bom, gelo está ali, camado. Que cadê dá na whisky bebe e como é que chama? E vai Coca-Cola. Coca-Cola pode chamar na whisky. E tem uma particularidade. Whisky bebe. Deu que bebe um whisky com a cabeça do dia seguinte. E novo. Que é uma particularidade. Deu que bebe nada lá, não toca sentir nada. E velho. Portanto, brancos, bons gente. Da minha britânica vai representar Reino. Está na Reino. Né? Está ali com gravata de Frederick Thomas. Também está defendendo esse no Reino. Bom. Em Castem, por chamar a Leonardo, por chamar como isto assim. Para mim, está no território, como é chamado. Um papel que usa aqui, que usa por permitir que criei brecha. Que história ficou com alguém que me se entender, disse que usa chamar de usa. É verdade com contar. Quer dizer que tudo é exagero. Algum verdade está lá e castala. Seria uma organização de pretos. Por estar por trás, branco, mas não interessa. É grupos de cereal. Cereal da onde? Cereal da Oscar tem nada a ver. É grupo de cereal. É pretos, cara, libertar Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira é um esforço conjugado. Mas um bias. Não pode ter uma relação pública, uma relação internacionais, uma cooperação sem branco. Não tem que ser no branco ajudar nesse processo. Não tem que ser, porque o branco não tem que conseguir limitações. A nós, independentemente, nem que não tenha fazer esforço de quê? De quê mais? Nem que não faça esforço de quê? Cabral, nem Cabral, que era também independência. Siga a maior esperança. E perante nossa cabeça, com o nosso esforço, mas para contar também com a cooperação de nós irmãos, no país, amigos e irmãos. A não tem a África não tem consequências. Não precisa. Também país desenvolvido tem a produção, mesmo na prospecção do petróleo. E precisa de outros que não estão mais para refinar, para melhorar. Dito que tem é discrepância no nível de trabalhar. Mas está trabalhando gradualmente. Tem que mandar alguns países da África continuar a estar lá na África, mas continuar a ter respeito e continuar a desenvolver bem. Se uma Caverna, se uma Gana, se uma Bachechela, ilha de Seychelles, né? Botsuana, outros terem Maurícios, outros. Para ver de quê? Porque a gente respeita a política, princípio de governança, de boa governança. É não cachorros que não tem, é que respeitar. Há uma lei que está. Não tem que ter um mecanismo na democracia. A democracia está composta para brancos e para pequenos, para todo mundo que concorre. Portanto, a gente deveria entender isso. Meus irmãos, esse que na papel é muito sério. Portanto, para falar como
não é contra falar voz como não precisa de branco. Não precisa de branco. Branco, rapazinho, me se confunde. Que branco que maltratar. E que não só que maltrata esse povo. E que para cá que não liberta junto. Cabral, sabe cabralista. Cabral é um dos símbolos de pan-africanista. Sabe Cabral. Se você tem Cabral, podia respeitar como Cabral em si. E considerar como não luta também para libertar aqueles outros povos. Meus irmãos, o que é que tem em concreto? Situação triste, lamentável. O que é que ela passa na Guiné-Bissau? Um récord a perseguir o grave, sem razão de isto acontecer. Mas é coisa por trabalho com essa comunicação. Na passagem houve a comunicação, houve denúncia. Lembra? O Gervásio Binho, o Feliciano Parcibinho também, Dito Binho, não permitiu de Thor, reino de Thor. E agora, muito bem. E está reino de Thor a osso. Ora bem direito, né? Ok. E está reino de Thor, com a gente que desiste, toda a situação ganha outra proporção séria. E com perspectiva de ganhar ainda mais. Está uma nota de denúncia. A denúncia e fala como tentativa de usurpação do poder tradicional. Poder tradicional que ser reglado. Está tem uma ingerência política da atual regime. Ativistas de direitos humanos, de direitos comunitários, é bem banhar denúncia publicamente o comportamento que está a acontecer na Guiné-Bissau. Uma denúncia pública, nacional e internacional. Né? A opinião pública nacional e internacional tomou conhecimento sobre as situações que eu vivi na Guiné-Bissau. Porque era de extrema gravidade. Está numa intenção iminente. A se ganha outra proporção já. Porque tem uma situação que está prestes para acontecer é fim de semana. E esse por estar envolvido, a autoridade de régulo de Thor, de reino de Thor, senhor Jorge K., legítimo régulo de Thor. Bora bem. Vou dar uma alucinar sobre mim, ou se você quer entrar nessa cena. Vou dar alucinar, assim. Um cara já nenhum coisa, que você quer passar em termos de comentário. Um cara por urbanar. Ora. Muito bem. E vamos mandar, caso custa nada, às vezes para poder manter mesmo. E que eu não vou fazer para poder engabar, não. No fundo, Facebook tem que consumir língua. Às vezes até precisa de ouvir, não é coração, tem uma comunicação e coisa. Porque na verdade, imagina se não é para mal, outra tem legitimidade de começar a botar um curso lá, que é problema nenhum. Né? A mim interessou a opção também, quem vai botar premeditadamente, não está bloqueado só. Bom, então, portanto, está numa situação iminente de algo por acontecer. É régulo de Thor de Mangaranos. Jorge K., filho de Ogumon. Com certeza, ele, filho de Ogumon, K., como dizem, K. Mas ele se pôr o corpo e jagra, sem dúvida, porque irrégulo. Ele é renasce. Esse problema tudo tem a ver com a motivação política, questão eleitoral. Só o tecno deles nas eleições que passam. Que Jorge não é culpado, nem piloto de Biombo lá, que tenta interferir na pedi povo, para votar, ou fazer assim, que ela não, a minha é isso, a minha é isso. E que conseguiu toda derrota de desgraçado Umar Sissoko em Baluna Biombo. Portanto, Jorge Nank, ele recebeu tudo isso. Não fala no princípio de laicidade de Estado. Reinados também tem esse comportamento. Quer dizer, na regular, desde sempre caos. Só maneira que o Estado não está definido, porque precisa compreender o conceito de laicidade de Estado. No Estado laico, que significa como um Estado que aceita a religião. Não, antes pelo contrário, aceita toda religião. Laicidade de Estado significa toda religião é bem-vindo.
Ou seja, ele que até define-se política como dono de uma religião. Lei que está na conceito de laicidade, de Estado laico. Quer dizer, como Estado, que está falando, esse que é filho, esse que é religião. Que se só como instituição. Para Guiné, por exemplo, proclamado República Islâmica, e tem alguns países que definem assim. Tudo legitimado. Eles maioritariamente assim, e com ele normal. República Islâmica de Irã. O senhor Yahya Jammeh, que se chama Mandinga, tem história com o animismo. Ou Inca, como chamar eles animistas. Então, até a hoje, marabundade. Mas o senhor Yahya Jammeh, no reino, claro que reino assim, reino Cabo, que tem no Rio Gâmbia. Yahya Jammeh nasceu ditadura exacerbada e decidiu proclamar Gâmbia também, perto do nosso. República Islâmica de Gâmbia. Vamos imaginar a Guiné-Bissau na proclama também de um dia. Até dá um desgraçado também agora, mas a gente está fazendo descarga. Já fica mais para a Constituição, é dar, né? Fazer dessa maneira. E por ter um duro, né? Que por chegar também, dá golpe um dia, ter processo. E mudar de Guiné-Bissau, chama República Tradicional, como que por chamar, se me chamar República Católica de Guiné-Bissau. De chamar Católica de Guiné-Bissau. E justo. Será que é justo? É que é justo. Então, laicidade de Estado significa Estado está a receber tudo, gente, na pé de igualdade. Daí que não fica surpreendido não é um gente não pagado com o fundo de Estado para ir Meca. Que outros agora. Embora não paga tanto protestante que católicos. Então, poderes tradicionais, animistas agora. Então, Estado que está fazendo. Estado tudo gente se vê. Mas na questão política, na dinâmica política, entende? Suma, barrego e autoridade tradicional reconhecida hoje na conjuntura que tem. Ora, com uma autoridade central desloca no qualquer ambiente, regula esse interlocutor. Mas regula que tem impõe. Regula está a conciliar, regula está a apaziguar, regula que propõe. Ora que tem disputa, regula que está a representar todo o povo. E que por conta para si, bel prazer. Porque a palavra está incomodando tudo o intelectual que não ouve. Não há belo prazer, que até belo prazer na língua portuguesa. Bel prazer, bel. Sin lu, bel. A ser bel prazer. Boca aberta. Ora bem. Rego, capuri, a ser bel prazer. Pensa como é por aí. Condicionar gente. Numa eleição que disse para cada quem está pensando e vota de forma isolada. Ultra secreta, universal, direta. Pensa assim que definir no sistema de eleição. Cada quem está bem, só que se cabeça com essa caneta ou com esse dedo, e vai pôr na quem que mexe sempre com isso sussurrado ou apontar na quem como vota. Na hora do voto mesmo. Como é que mas sempre na campanha, regra logo, é normal, que cada partido que chega, regra está lá, receber assim, é normal. Logo, nesse caso, regra tem que receber tudo gente, de que maneira não critica piloto de biombo, regra de biombo. Se eu vai fazer analogia para o piloto, não, mas desde esse piloto, aqui para falar piloto, mas não pode ter regra, não foi regra. Mas por que eu vou receber políticos? Ele é a autoridade central. Políticos têm projeto para desenvolver país, para desenvolver zonas, inclusive daqui a visita. Promessas está lá para desenvolver, para abrir furo, para criar. Então, por regra, na qualidade de representante do povo, e precisa ouvir tudo um projeto. Ouvir tudo, gente, que significa como está na condição. Regra tem essa opção de seu voto, que é normal. Mas regra é para condição. Daí que, para piloto, poder receber, regra tem receber tudo, gente. Mas não, porque por agora, ligou que está mal, subiu e tudo, gente. Eu falo, não recebe só um som. Isso não falou da questão, a contradição que tem no conceito de laicidade de Estado. Quer dizer, imagina, por exemplo, o Estado decidir como e não trata só com muçulmanos, ou não trata só com cristãos. Não, a minha Estado laico, a mim muito laico, mas o laico não trata só com cristãos, ou com muçulmanos. O que está a ser laicidade, cara, que conceito. Não laicidade não liga por ter religião. E que aquela pergunta que a gente pensa, não. A Guiné é um país laico, que aquele cara como não é proibido ter religião, não.
Antes, pelo contrário, é que todo religião é bem-vindo. É que tem como restar. Então, no reglo de Mangarano que estava lá, porque não perdeu o reglo de 13 anos. É desgraçado como se chega, né? Porque é que nunca não tem história conhecida aqui na missão. É chega assim para mim, destruturado. Mas destruturador desse projeto, desse coisa, que não junta, é ter nome, é ter rosto, e no curso, quando ele começa, mas mais que isso, que é só nome com rosto, traz disso no curso, que ser motivação para efeito. Falar comigo durante o processo eleitoral, de legislativas presidenciais que passa na 2025, Rego Jorge K. ia atuar em estrita neutralidade. Aquilo que não vai parar. Neutralidade institucional. Por receber tudo antes. Só que tem exigir papel de um líder tradicional de toda a comunidade. E recebi com hospitalidade, nesse reino, com hospitalidade, candidatura de todos os setores políticos, sem exceção. É na pé de igualdade. Rego Jorge K. No entanto, atual regime é regime golpista. Dito do assaltante primeiro-ministro que cabine de voto, cabine de eleição golpista, que é preciso, passa a redundância até. Cabine de voto, golpista, cabine de voto. Se primeiro-ministro, portanto, primeiro-ministro golpista. Que tem esse nome, Lírio Verde. Que se ministro da Administração Territorial e Poder Local, Sr. Nelson Sano, é tentar autoproclamar um alguém, forçosamente, um alguém de nome Samuel Ndoi. Nome bastante peculiar. Porque não ouvi isso, meu nome meio. Um nome bastante peculiar. Samuel Ndoi. Agora que geração não diz que Samuel Ndoi é um criminoso ditador que tem pouco tempo de história, mas que se morto foi caracterizado por uma tamanha crueldade. Mas que fica para a história. E que a gente outra hora dá para falar, a petição falar. Pegar para ser executores também e tornar criminoso também deve julgar. Mas que a gente falar, e morre bem morridos. Mas tem gente que morre bem morrido na Guiné-Bissau. Então, para saber onde eles, um cara vai longe para criar experiência e estabilidade. Sabendo onde está matando. Sabendo onde está matando de forma muito calculada que outra hora acha como um bocadinho justificar. Quer dizer, sabendo onde está se matar. E está matando tudo gente, está procurando gente de caça, tudo que pode ter alguma força, até eliminar negócio, para que ninguém tenha resistência de coisa. Que método é muito importante. Sobretudo, a mim tem no meu pensamento, agora que não é apenas questão de erradicar a Eli. Ora não é erradicar esse grupo caveira. Ora que não erradicar eles, mercenários de socorro, é criminosos de socorro. Não tem que eliminar eles. Não estou falando sempre, para Mangaranos, luta contra o socorro. De consigo não tem que arrancar com esse raiz tudo. O cara tem mais uma história. Não pode deixar pressão, o capro matei, o capro executa-se socorro, erradica-se socorro, polícia-se milícias contra a natural. É uma coisa. Que não pode fazer nada. Então não tem que erradicar eles. Está sabendo aí, tem muito, e ele está executado com certa peculiaridade. Mas sem razão para efeito. O Tchequina morre também aos pedaços. Era um pedaço conta a história. E só para separar ao vivo e capturado por um grupo de mercenários que lutam contra ele, grupos de Charles Taylor, que lá está também na questão, abraços que o Tribunal Penal Internacional paga para os culpas, me paga grave, porque Charles Taylor, independente entre esse, eu tenho que Charles Taylor, outro depois vim de Charles Taylor, mas que comete um outro desordem, que eu vou conseguir diamante sangue. Portanto, esse nome ali, que não tem esse nome meio engraçado, logo só esse nome próprio está criando, não, está com um nome meio peculiar, e certa embrança não é bandidaço. Que sério, é senhor que o governo atual vai impor. Bom ouvir. É alguém chama Samuel Ndoi. O ministro da Administração Territorial, Carlos Sano, que o Lírio Verate, estudo ministro do governo
de golpe, é forçosamente impõe a esse senhor, quer dizer, é contra tudo que é normal, que o regra legítimo que está lá, é colocar tal Samuel Ndoi como novo regra gosto na reino de Tora. Como que? Naquele quadro, mas fica só lá. Na semana passada, ele realizou uma cerimônia ilegítima de tomada de posse, acompanhado por representante do governo, desse governo golpista, um administrador e um diretor-geral da área do ordenamento do poder local. Esses que vai lá, que vai impor a Samuel Ndoi, que arranjar papeles, arranjar problema no lugar. Samuel Ndoi que tem família, que tem irmãos, que tem dentes. A boa juventude vai chamar atenção a Samuel Ndoi. Samuel Ndoi vai acertar o lugar de Jorge Nank, que legítimo, Jorge K. melhor, legítimo regra de Tora. Eu prometi só. Nós estamos no programa e necessário. Ora bem, então, que tal administrador do como é chamado? De administrador local, né? Administrador, o diretor-geral da área do ordenamento do poder local, eles como possa Samuel Ndoi. É tentar instrumentalizar, uma coisa tentativa, é tentar instrumentalizar antigo administrador, senhor Okilwa, que se assim chamado direito, Okilwa Picodopo, nome de papel, se não chamar errado, vou desculpar, é o próprio dono do nome, mas Okilwa, W que tem Wa, Okilwa Picodopo, se não vai Picodopo. Esse antigo administrador que tenta instrumentalizar para discursar e ameaçar, quer dizer, para discursar, para esse antigo administrador, para discursar, para poder ameaçar a população local com o castigo da autoridade, caso ameaçar a população local, se o local desse nova autoridade que não imposta no lugar de Jorge K. Ainda tem consequência. Quem que obedecer não tem problema. O que acontece? Esse senhor que tem texto instrumentalizado, é o Kilua, pico do corpo, para si valor, para si respeito, e nega, tenta, mas nega como ele que está instrumentalizado. E nega tal instrumentalização abertamente, e nega cumprir tal ordem, que você chama de objeção de consciência, e nega cumprir tal ordem. Então, a não alerta ali para grave risco de instabilidade. Que é o que não vem conta. Grande risco de instabilidade. E para lembrar que tal ato está a violar grosseiramente costumes e regras tradicionais de não etnia pegar. E Lídio Vieira até Carlos Sano. A mim não é amigo de dinheiro grande. Agostinho sou de Correia, aqui em França. Eu sei, com discípulos ou algo parecido. Mas antes que eu estava em divergência com o irmão, não tenho qualquer irmão de irmão, amigo de irmão, sou meu irmão. Mas Carlos Sano não tem uma história. O filho do bom, o filha. Não trata aquela. Um cara vai longo. Porque o Feliciano estava para tudo, estava contra esse sobrinha.
Você tem que tornar filha camati. Na filha camati, não deixa filha. Mas não, vou desculpar, mas a minha coisa é insistir, não para pegar bolsa. Se Pedro está para pitar sermão, filha tem que ter coragem. Cadê que não é filha de Carlos Sano? Para assim para falar para a Pecma, é cachorrado que ela faz isto é errado. Agora, não é que vai atenção, cusa e tenta destabilizar a PAIGC. Procurar congressos legítimos, outro coisa e mexer no gargante. Questão de papel no gargante. E no filho de gerações que estão lá. Então, filho de Carlos, não pode ter paciência. Feliciano, não sei nem para Feliciano na privada. Sobrinho e Feliciano. A Miquel. Carlos, o filho. Não por saber que nem tem minha mulher dentro da casa. Vou contar Carlos. Falar com a filha que está na Alemanha. E por exemplo, minha mulher com casa lá dentro da casa. E por lá. E por quase por você. Um cara vai longe. Portanto, inclusive, nos primeiros contatos que eu teve, primeiro o que eu não percebi, eu referi ao nome de Carlos, ele capaz de chamar o nome de Carlos, sabe? O meu pai é Carlos Sano. Carlos Sano, quem é Carlos Sano? Assim, e conta de Carlos que já trabalhou com qualquer coisa, e mostrar uma fotografia, eu falei, não consigo qualquer coisa. Mais tarde, não pode chamar, ninguém não garante para você não chamar. Então, o filho é Carlos Sano, amigo sogro. Desculpa, amigo gerro que está na Cauli. E cá não gerro, cuidado, gerro mesmo. Não trabalhei. Mas galinha por quê? Para respeito a fixar na temperatura, vai ser sobrinho. Galinha por quê? Se vou mexer vergonha, virando a bunda contra a mão. Portanto, o filho, não procura esse número brevemente, para atacar diretamente, aquelas coisas que ele submetido, para falar o que potestade não faz sobre a relação do pai. Porque, não repito, essa é a questão do partido do PGC, essa é a questão do domingo, essa é a questão de não filho, de não vida. A nós temos, nós ficamos apontando direitos se contra, e capaz de leviandade de alguns jintes, que o país Bissau, um trompecinho, gente brincar mais, é bem de treino, PP, gente bem de treino, PP, bem de treino, gente que porta direito. Balobas, gente que entra no reino de nós, ela não anda mesquita lá, sem respeito nenhum. Coisa para ver com um mandinga ou um fura de nós, lá não anda mesquita, não cão, não namo, esse não comeu junto, não vive. O problema é que não os cachorros do outro lado, não conseguem, que estão lá andando igrejas, o evangelho que seja lá, ou mesquita, no território dos autóctones papel. Que ela também chega não vira. Portanto, na verdade, frisar, Carlos, vou falar em Carlos Sano, se filha, e por isso, se está sendo para brincadeira, fala, tem luz, como é chamado, poligamia. Nem momento ele não cuidava da minha filha, a mãe vai acabar buscando minha filha, vai vir minha filha. Então isso vai longe. Crioulo, e capaz de papel ativo para aquele que está entendendo. E se ele está entendendo, também está fazendo exercício. Bom, que isso aqui não está na Alemanha, isso bem. Portanto, o cara vai longe, respeita o comandante supremo. Mas nem que eu nunca tenha abrimão. Repetir, porque disse que mas que filha tem? Filha de aos tudo cachorros de merda tem a ver. Só se não conheceu. Mas é filho de uma Sousa, Agostinho Sousa correr esse tipo de sempre que ser filho com o risco de executar na praça da Portugal lá, em outros caos. Como não também não tinha atenção. Agora faz mal a país, mas com o risco dos filhos, dos descendentes diretos sofrer consequências graves. Não, sério. Que verdade mesmo. Não está bom, se não vamos mano. A mim por olhar filho de viagem, pensa duas vezes. Mas tudo de nós que por olhar filho de viagem está normal. Se um filho não é normal, maior no comboio, não fala desculpa, não deixar ainda normal. Mas imagina assim, o filho de não toma filho de viagem. Eu acho que não por tornar, com o nervo que tem, ele pediu uma aqui para eu. Eu vi, por exemplo, como eu vi a vida de domingo de risco. Agora vocês têm algum coisa acontece que domingo. Que tem noção de previsibilidade disso? É grave. Portanto, filhos de gente que não estão com o seu ocupado, que não é família, que sei, pede ajudar, pode ter paciência, pede ajudar para ser papel. É filho, é sobrinho de coisa. É antigo ali. Pede papel com
com se pape, vou falar nele, pape que se pape, Pedro fala. Vou falar, Pedro fala com a abo e por uma caça. Então, e bem olhando na brincadeira, como eu conto o pape, porque camisa bem piro de cabeça. Camisa piro de cabeça. Bom, Carlos, Sano, a mim, quando eu falei a cunhadoria que está acabando, a mim me gero. Me gero, e a mim eu gero na fim de sogro, cadeira. E que é muito bom, e que é muito bom. Bom, não trabalho. Portanto, para quem entra no território, no reino do PP, essa que é a facilidade. É que introduzir, se eu não explicar, introduzir, eu uso que gente skill está secretário da Sacalata de poder local para impor um regro que tem legitimidade para estar. Como se não bastasse, eu tento usar o antigo administrador para que ela tenta, que é para vir essa influência anterior, para ser como chamaram, que ela tenta usar para intimidar. Só maneira que olha, Mamadou usa assim para complicar a vida do Domingos Simões Pereira. Bacalé nega, quer dizer, tenta usar o antigo administrador para intimidar a população, para fazer um discurso intimidatório, um discurso persuasivo, um discurso no sentido de poder coagir populações. Como o quê? Que lá é tal senhor, com todo respeito, não fala para tal, e permitir às vezes, por expressão, força de expressão, manter muito respeito para esse caráter, para essa personalidade. Vou mandar minha mantenha, Pedro Sousa Correia mandar minha mantenha, e não é bem com outro direto, não é bem com outro direto. Que chama, esse senhor que chama, como Okilwa Picodopo. Okilwa Picodopo nega. Okilwa Picodopo, ele é antigo ex-administrador. É que tem que as cachorros tenta coagir, tenta obrigar, quer dizer, coagir e coagir a população. Ele nega. Então, se não pode recusar abertamente cumprir tal ordem, então, e eu não há tempo grave juiz que como falei de historidade, lembrando como tal violação grosseira de costumes e regras tradicionais e muito sério para a etnia bebel. Mas, e tem pressões, resignações escalar da ameaça. É que fica só lá. Ameaça contra assim, ameaça depois de para resignar essa função. Na sequência de tal recusa, então o antigo administrador, chamado a gabinete do ministro da Bissau, quer dizer, mesmo história de coisa do Domingos Simões Pereira, o que Bacalé nega, é chamar Bacalé para falar, tipo, é processo nasce pisar para você está falando uma mãe está doente, ou qualquer coisa para você. Para ele, uma ameaça que você contra Bacalé. Então, esse é o irmão que chama Okilwa, de por nega instrumentalizar o povo, de por nega tentar pantar povo, na qualidade antiga do administrador, é fácil quanto mais, ele nega colaborar. Você chamar na minha se chamar para levar para a Bissau. Você vê que nasceu, não por presumir. Como sabe, lembra logo que como se teve uma administração errada, ou se teve alguma coisa, que coisa assim tudo, ou roubar um carro, fazer como chamar. Mas não chega lá. Então é chamado para o gabinete de ministro Carlos Sano. Carlos, não. Carlos, na coisa de papel, deixa ele ir contra uma forca sem cabeça. Abobá, evita esse Carlos, tem paciência. Carlos, sai da tontaria, Carlos, toca da peça direito. Abobá, escola, ali estrutura dinâmica. Então, naquele mundo que eu acho que vou por regressar de Guiné-Bissau, quer dizer, nos primórdios, quer dizer, que é próprio, regressar de Guiné, que povo por retrocedido, um povo que vota mais de 30 anos, não vota, com esse processo eleitoral, que está habituado a todo tipo de eleições, é fruto de tantas desordens, instabilidade constante, crônica, como não tem ninguém eleição, o por achar como que povo tão instrumentalizado positivamente mesmo, para libertar esse povo, eu acho que eu vou por aí fazer, na mente que eu tenho, eu vou por aí, que problema ser um cooperante? Porque o cooperante não controla os gols fazer eleições. Porque que tem nenhum método, nem que de ditadura própria, o povo controla a votar. Nem que na ditadura própria, o povo está a votar.
como acabou por pensar como e pantadinho, tentando ameaçar o povo, na puritude. Antes de perguntar, a vossa volta pensa direito. O mano na funda, a boca pensa, o mano criou ódio contra o povo. A vossa gostar de uma botar na própria necessidade. A mim que mandaram uma discussão como se contra a vossa própria. Vou estar ali na missão de complicar a vida própria. Aqui que vou falar como vou estar a definir mentira. Portanto, vou sair na pressar. Porque eu quero ser Nico 1, Nico 2. Mas para nós, está bem? De um lado. Porque quem ri o último e ri melhor. É exato como fazer contra a população. Ele tem ser repercussões sérias. Bom, não vai. Carlos Salomão é chama tal, chama nós ilustre o Picoá, né? E chamaram para Pico do Pá, chamaram para a administração lá na Bissau. Daqui e volta a ser pressionado, e volta a coagir, e pressionar, aliás, para coagir a população e obrigar regulo. Não está, o antigo administrador obriga regulo Jorge K. para entregar instrumentos sagrados de regalar. Coisas começaram a ganhar proporção séria. Quer dizer, é chama aquilo que é no antigo administrador que nega instrumentalizar a população para catar novo regulo puro, o senhor Samuel Ndoi. Que chega, gosta de mandar não, e vai goste, depois de chamar na Bissau, e vai ameaçar lá. Porque uma coisa é aqui que falar, segundo, e concretização da ata. Outra aqui é ameaçar e falar com o gosto tem que dar recado, gosto tem que vai falar regulo. Tudo instrumentos tradicionais de reglar, manchado, pano, fancás, aquele bacafão, que coisa sagrado, que sempre é de sucessão, outros, e tardar, nós podemos falar de arda, e tem arda, e tem chão, e tem regular, portanto, começar pequeninos, e tem grande rego. Que coisa se considera como, está lá, ele tem que ser assim, só que morre, porque tem novo rego. Ou, assim o nosso sistema está, rego que morre, que tem novo rego. Como na outra se diz sempre rego morre, para proibir muito. Portanto, que objeto tão sagrado? Quer dizer, é forçar um rego falso, fantoche, e obrigar o antigo, como chamaram, a todo custo, que nega sempre colaborar, é ameaçar na gabinete, e vai, primeiro recado, e vai contar Jorge K. de como todo é instrumento tradicional que você tem, de papel, o dívida entregar. Né? O dívida entregar a novo rego. Então, que ela recusa e nega, viola tal preceitos de costumes sagrados, esse administrador, então, nega e coloca esse lugar à disposição. Esse lugar à disposição. Que a coisa eu entendi, não pensa que resulta na tornar a hoje chamado ex-administrador. Não pensa. Muito bem. Não pensa, né? Porque falar ali como perante a recusa digna de violar os costumes sagrados, o ex-administrador colocou o seu lugar à disposição. Lugar mediador, talvez, e coloca o seu lugar à disposição, aliás. Tendo, portanto, ministro, mais um viagem ministro, Carlos Salomão, ministro golpista, nomeado, e nomeado de imediato um substituto no lugar desse senhor, com a linha com a agenda governamental deles. Ora bem, num encontro recente entre autoridades que nomearam lá, autoridades fantoches, autoproclamado, rego, tal Samendoi, e ficam delineadas medidas abusivas que devem aplicar nos próximos dias. Esse que te sirva para tomar essa atenção. Quer dizer, delineado medidas abusivas que devem perseguir nos próximos dias. Minha moça. Coisa de papel é muito sagrado e de acompanhar sempre com música de fundo. Vou desculpar, bom natal ouvir música de fundo sempre. Não é fazer de propósito para aqueles que não ouvem.
Nós estamos com essa arma. Porque agora isso é um alerta. Não precisa chamar de atenção. Não precisa contar de o que está na acontecer. Não repetir mais carros, sabe? Essa é questão de não barriga. Essa é questão de nossa história. Tora e não terra. Minha tio, beijo comum. Irmão de minha papai. Minha papai filho beijo comum. Irmão de minha papai. Casimiro Correia, porque era de um tamanho. Ele é filho de Apilica. Logo beijo comum. Então, tu Casimiro, cedo, combatente. Lembra, eu tinha gostado de pequeno escovo. Simone estava fazendo na Tor. Ele se tem Tor. E também vai bianda, bis, assim. Não tem que comer na casa. Quer dizer, o que você vai comer assim? Mas terá que dar para problema meninos, que eles acabam. Que é normal. Que eles com agarram, bianda com agarro, bianda até se bianda do Tor. Portanto, não terá sempre uma ligação com o Tor. De um lado e do outro lado. O próprio papel, que seja papel Casimiro, do nosso papel, e mesmo o Zinho Correia, não tem que cassete, que bora. Não puna passar, cassete de nós. Então, a nós não pedido predestinado a observar essas coisas. Mesmo que não vem colher, se uma galera fala coisas de branco, religião de branco, não cata seta, não põe religião de branco, tudo bem. Mas não deve respeitar o outro. Não deve transgredir a religião que de nós. Que hoje não tem problema que aquele pravalhão, pateta de Sará de Judo Colmar, não um diálogo que teve com o Gervásio e que faz aquele desordem, como é chamado. Que o Gervásio quer repelir de forma necessária. Aliás, o Gervásio enganar lá próprio. Não teve que bem meter com o Gervásio, porque não está fazendo de vez em quando. Porque o Gervásio quer contar a verdade. Bem contar, mas ninguém que mais quer gostar de vós. Se tem pecador que mais quer gostar de vós, chama o Gervásio. Se você chama para Pedro, por exemplo, que gosta de vós, o Gervásio faz parte. A não gosta de vós radicais muçulmanos. E grosso número de vós que está apresentado como muçulmano, não gosta de vós. A mim não gosta de vós. Esse limpo e simples. Não gosta de serenos. Não gosta de livro, se tem o coração do muçulmano. Todo muçulmano que está todo por isso que não estou coba e imam e sacalata para cachorro. Ora, aqui quase uma coisa. Mas sinceramente tem que medir, pegar esse falso muçulmanismo para insultar cristãos católicos. Nesse caso também insulta Jesus Cristo com Maria, blá blá. Mas que fica só lá. Porque aqui insulta Maria, se me ensina na cristandade, na católica, ainda teria problema não só com guineenses, só uma própria questão francesa não que me queixa contra ele. Porque o católico tinha na França. Então, gosto e decidi mudar cobardemente esse saná. Pegar ataque de armaduras, bem mais ribalhar, maltratá-lo. E olha, só me insultar, estou com cinta de bunda. Lembra Carlito Costa, que tem também mediano, que o Tony do Porto tinha primo, antigo Tony de Ouro do Porto. Encontrar, maneiros de negócio de crescer sempre simples, bonito, não consegui, massa de baixa escola, não consegui. De como, não para é coisa de pensar como um mais outro. E que tem, fica com boa religião como a melhor religião para bom. Deixa eu ter outro pensamento como assim, nada que eu põe com uma boa religião que é melhor do que o outro. Ou seja, nem que eu vou calar, nem que o outro começar. Bom, se eu me conto e não receber repúdio na parte da aliás que ele cria bola e forte na parte católica cristã, na Jesus Cristo, e manda-se para animistas. Só que não eram os próprios cristãos. Alguns estão pregando exageradamente. Para lepsi, para lobas, assim chamado. Gente fingir relaxar. Não cá pode relaxar. Você vai não relaxar. Não papéis bem de que religião de Dharma. Mais do que isso. Não tem só que respeitar a religião de gentes. Eu vou fazer de boa, acompanhar de boa. Deixa o outro fazer de ser acompanhar. Portanto, não tem que respeitar animistas, armadores. Não respeitar cristãos, não respeitar muçulmanos. Dia que o muçulmano pensa como é que é importante diante de cristãos, estar estrangeiro não fazer algo grave. E dia que o cristão também põe na cabeça como é que é importante diante do muçulmano. Portanto, tem que haver respeito. Não, eu gosto de um cara como o muçulmano, não é decisão como o muçulmano. É que deve ser. Então, não vou te pedir mais. É tão raro. Não conta a história, minha papai, que também vai, como é que chamava, Thor. A mim, Pedro, não é para ele. A mim, que pensa só na defender minha bora, que é que sete.
para ver como é, e, como eu falar, está intrinsecamente ligado com lá. Não. Na nome da Rosete, da Dio, da Mônica, da Pirica, falecida com Muri. Não tem bor. Depois não repete mais. Balobas de papel, reinos de papel, está intrinsecamente ligado. E que agora provar a Maria de bor, logo não maltrata bor porque tudo a cara contente, tudo não contente, tudo porque tudo a cara contente. Se você maltratar tudo, Safin cara contente. Se você maltratar Safin, Jimita cara contente. Se você maltratar Jimita, como anda outro carro, siga cara contente. Esse um núcleo duro, um conjunto de estrutura bem criado que existe e que não bota manga anos e que tem no vida. Portanto, não lanta, que não despreze a questão. Esse não deve tomar como uma agenda nos próximos dias, nas próximas 72 horas. Questão de torre, aquele como bem para perigoso. Questão de torre, não deve gritar sobre que não chora, não reclama, não faz, não puquenta. Questão de libertação de domingo somos para ela. Não deve chamar gente para despertar-se famílias, belir verte. Para quanto mais que ela faça, esse punha na pepelas próprias na sua. E tem gente que não está com você na calar. E tem gente na torre, provavelmente vota na voz. E não, infelizmente, o número de votos que eu voto é que é suficiente para a voz vitória. Só não gente vota na Biombo, região de Biombo de Calo. Mas infelizmente o número de votos. Mas aqui gente, que agora não precisa ter tradução tudo. Vou lembrar como é. Vou poder divergir não custa, mas na baloba a ver bocata divergir. Barrigas, gente tem muito. Portanto, acabou de brincar com vida de gente. Eu me lembro, acabou por forçar alguém para entrar numa imposição de um régulo que cá existe. Um postor, que está para régulo legítimo, que remonta nem capim na questão. Não, desde há 13 anos naquela função, vou ter que chegar, vou falar com uma. Que elegir sem polêmica sequer. Sempre consigo como régulo. Que se assim logo a vitória, tudo bem. Se você vai lá com a vitória, tudo bem. Mas ele trabalha com imparcialidade. O resultado que eu consigo aqui é que genuinamente, porque ele está preparando, só o piloto, que pateta, que faz aqui palhaçada. De me sim mostra a gente como é, e por garantir vitória para a gente. Piloto só como não contra piloto. Piloto só boa na bocaça, que ninguém, que o filho da bocaça. Nem que a própria dúvida sobre o controle. Se votar, eu vou trabalhar. Piloto foi uma vergonha. E nem momento, não comida tudo regras, tudo jovens, tudo juventudes locais. Para mobilizar, para repudiar exato. O que era para fazer? Atacar a bolanha do regra legítimo. Pedir para entregar instrumentos sagrados de papel, para entregar barcafum, para entregar manchado, para entregar pano, para entregar corda, para entregar cacique. Essa ultrapassou todo o limite. Mas quem gosta disto? Porque porque não há muita maturidade de gente. Entre Elídio, que Carlos Sano. Carlos Sano é um indivíduo altamente instruído. Então, Carlos Sano, como não há pedido na própria, sem falar com uma boa própria, que designado para tal função de ministro. Elídio é um tolo, Elídio é um perdido. Elídio nega-se cabeça. Elídio está assim, que perdição, assim, cabali. Filho de um papi que cabali. Pegaram mais cabali na pepeles e que Agostinho papi de Elídio. Tem Elídio que tem carisma, que tem mulher. Que por acaso com o Elídio está falando como é, e está de mulher se socorro. Porque se papi que está falando história, que está falando, apesar que sustentar. Ele assim, conjunto, pepele de para alguns, ingrato. Então, que papi maltrata pepele, não tem se usar no fim como bono. Para contar como que vai ser pepele mandado. Aliás, papi de verde. E um rosto daquilo que você quer falar, nem nunca faz pepele, não. E não faz tudo de agora na verdade. É que nem dá pepeles oportunidade. Pepeles de outros pepeles. Acontece que alguns pepeles, sobretudo o papel de lírio, embarcam lá e fica caminho a pepeles. A jovem pepeles, sobretudo intelectual. Onde é que estava no Ministério da Educação? Tu vai com o nome, basta que vai com o nome só de pepel. K, Ju, T, o que está a bolsa. Para ver quê? Porque entende que você vai formar. Você ocupa espaço, você destaca, você torna mais próximo a Nino Vieira. Para você ver o que está pensando nessa cabeça. E Nino Vieira até conhecer nessa cabeça. E mesma coisa se papai.
E ele como se nenhum papel, mesmo ao redor dele, como se veio aproximar, por exemplo, perto de Sissoko já era, dá só exemplo. Quer dizer, ele não se é o único papel que perde, então toda gente tem que vir por via dele. Isso é esse papel. Papel é um homem sem caráter, sem valor. Porque por esperar ele, a pouco uma pera como papai nasce não vai para quê, na para laranja. Ele não filho do papel que acaba. Bom, obrigado falou papel de lídio, nem ver dar privilégio. Nasci para ajudar dessa forma, assim tira assim de nada. Na educação, para ele como é bem de bolsa e que tem caráter. E tá tudo de papéis de bolsa. Papel de lídio, vou contar, liberar. Subo bem. Então fala na boa mensagem. Ou fala, você vê que basta estar falando também. Mas fala qualquer coisa com uma boa e sanca ou qualquer coisa. Quem escuta falar assim com uma não, pelo fato que uma boa papel, logo talvez não fala para ele, é para ele prender a bolsa. Não, papel lírio que eu se esperar. Nessa cabeça está falando, se deu bolsa e gasto da bim-bim, esse papel assim, mas papel de muito dinheiro, é menino, papel de dinheiro. Ainda para ele formar, nem na admirar, nem logo na dar a maior função. Fica caminho. Mas Nino Jura Pepel, em outras palavras, para explicar como Nino Vieira, Jura Pepel. Você não é Nino Jura Pepel. É que toda a estrutura de países, aqui ilustres figuras para considerar, para Vitor José Silva, para Cassim Baquim, para Manuel Saturnino, todos descendentes de Pepel, tudo que diz. Mas não vai nem viver nas funções normais. Mas tem tudo que diz. Tiago Lulia Lopes, como é chamado, Tiago até faz sucesso bastante, Jura Pepel show. Tiago Lulia Lopes, Jura Pepel show. Mas na questão da educação, papel de bloco que caula e tudo isso. Então, não repetir, nem ver jurei nos cantos, e cabe para escutar, Bamberto como uma figura, e cabe para escutar estar em funções importantes. Não estou falando nem nunca jurar, papéis da tabaco, papel de quê? Por que tu nega jurar papel? E que gente, porque nem jura filhos de papel. Para filhos de papel, tu assim, é que jura aquele filho de papel, que jura papel. Os, nem não fica aqui rótula, de como tipo, e que jurar papéis. Ou imagem muçulmana. E jura muçulmanos diretamente na zona urbana, talvez. E deixa logo figuras, filhos de papel, que dão lugar de destaque. Para quem que é filho de papel que está na administração de Nino Vera? E tem que é filho de papel? E tem. E figuras, mas sempre não tem menino novo ainda. E tem gente, para Vitor José da Silva, para Cassim Baquim, para Tiago Lulia Lopes, para Cassim que é filhos de papel. Tio, o que passa? Não repetir. Tiago Lulia Lopes foi um exemplar. Papeles reconhecidos e valorizados. Porque fazia tudo o que podia. Mas na educação, porque estão com a bolsa, para pôr papéis de giro, um dos maiores alunos mais giros de Guiné-Bissau, e papel, um dos maiores mais giros, para cá falar mais giros de todos os tempos. E papel, que saiu joga. Mas Agostinho, não repito, Agostinho maltrata gente na educação. Então, ele é um cachorro. Portanto, não diz que ele é sem falar, mas ele é um indivíduo impreparado. Carlos Sano, tem paciência. Tem paciência. Acabou de meter a cabeça na destruturar papel. Esse é muito sábio. Carlos Sano, homem direito. A boca tem traço para ter adiante. Ah, bom, eu vim de cubinho, eu vim de cubinho, o como tem de chinelo, que se quer, pensa direito. Acabou de estruturar. É assunto de sério, que por acaso que eu te ensinei de noite para empapear. É assunto de novidade. É assunto de briga de minha mamãe. Porque é assunto que complica. Papelidade de segunda complica, está feita tudo, está conjunto de dentes. Depois não é chamar atenção, como na minha história fazia papel de balobra do bem. Porque aqueles que mantêm inércia, quer dizer, nega a tua por negligência, nega a tua, fica, quer dizer, por omissão, nega, reclama. E está como na chama todos os jovens, bons tudo irmãos, Gervásio Lopes, Luciano Pinto, qualquer gente, independentemente como a gente seja de papel, mas sobretudo papéis, aqueles que têm descendência de papel, vou ter paciência. Vou mobilizar para falar de gente como no mínimo, para deixar a estrutura, para preparar isso. Não consigo, porque coisa o que eu consigo? Amanhã, o cara me trabalha, cara por aí. E a consigo a situação na continuar, não consigo ver muito antes na Gimta, na outra coisa, regras não fazer, não deixa tora. Vou ter que ver viabilidade do ato. Mudar esse por mudar o quê? Por isso esse cara tipo resultado. A boca está podre de rejeição social, de rejeição popular. Que ela por mudar o quê? Não para um bocadinho. Vou refletir um bocadinho. Não tem paciência. Carlos Sano, tem paciência. Quem que é família de Carlos Sano, não consumo alguém que é família de Carlos Sano, meu amigo, não pedir para ter paciência. Para pegar esse primo, e fala com o Carlos Sano, esse primo. Para pegar Carlos Sano,
Fala caro, não busca-se filha. Não procura-se filha. A mim, quando tenho como a mim, segundo, não quero repetir mais. Bom, na respeito aqui parte de Feliciano Pinto. Se o Feliciano falaram com esse sobrinho. Bom, Feliciano. E acabou em minha cunhada. Acabou em minha cunhada no final. Nunca falou ali um dia. Mas, chama a moça, porque não, nem no luta ali intransigente. Não, li que tem, porque li que por tem que história para não, filho que tem nada a ver. Mas o que o filho faz? Porque não tem que começar a quebrar brincadeira. O que cada quem faz, sabendo que você é irmão ou se papo, está a fazer merda, guintes direto. A minha não é tacanheira, irmão, garante. Mas o que filho de irmão faz? Mas não conta. Filhos de irmão, na Portugal, ou no outro cão, não corre o risco de sofrer represália, de abatido. Se calma não torna, ainda bem que é libertador de mim. Porque nós que tudo porque ela vem com o país, que não importa se não é irmão ou muito mais, mas que contribui na complicada vida do país. Se você filhos que pretendem sucesso, que manda filhos de ter coragem de falar, papé, você não põe no risco, não vira próprio risco. Filhos de Abraão, filhos muito, por que não é nem viver futuro? Filhos da sua ação, por que assim? A boa coisa uma coisa da condução para todo o resto, não, não parece. Pode ter paciência. Pode ter paciência. Parênteses. Não ser um bocadinho misericordioso. E agora não te acusa mesmo misericordioso. E de clemência, né? Benevolência do governo. Nando Vaz. Vou prometer, vamos ao fundo do meu império. Mas o que não passa aqui na minha internet? Não importa. Porque o mudar fundo, então desperta um bocadinho importante, Pepelo. Um papel é assunto sério, bom ter esse muso ali. Boa noite. O Sofanank. E muda do Sofanank. Invocar. A voz tudo não é perigoso, não é Bissau. Minha quinta. Minha colega de rádio nacional. Minha mano, né? Invocar. Ele é técnico, realizador e ao mesmo tempo locutor de língua, Pepel. Funcionário do povo Portos. E eu estou trabalhando aqui, o Pepel trabalhador. Grande Ivo, meu sócio. Ivo é professor também. Ivo é professor, antes-mãe professor. Grande Ivo cá, sou Pedro Souza Cordeiro. Me digam agentes de rádio nacional, pá. Digam agentes Ivo cá. Agostinho cá se ele vira ou não. Agostinho cá é boxista, até em Portugal. Agora mostrando a jump, swing, reto. Ok, a solfa. Bom, não interessa. Não interessa, muda a canal. Muda que até relevante. Para acabar de só esse. Porque esse é um esboço que eu faço, não enviado, para que tudo, detalhes bem simples, e bem claro, aliás, resumido, para a população, para tornar-se uma quifrada, para tornar a opinião pública nacional e internacional de que está a acontecer naquele terra. Não entendi. Então eu tento instrumentalizar o anterior administrador, se me falar, o quilo a picodupa, que ela nega, e chamar-te no gabinete de Carlos Sano, e vai lá, Carlos, pagar contra regras, para entregar tudo, sem materiais de regular. Como é que pode ser? Instrumentos. Portanto, está a recusa, portanto, é simplesmente exonerar e colocar-se lugar à disposição. E então, o ministro, nesse caso, nomeia de imediato um substituto para alinhar com a agenda governamental. Num encontro recente entre autoridades nomeados, né, com o autoproclamado regro tal
Samendoi, e fica delineado medidas abusivas que devem aplicar nos próximos dias. Que se começava a expropriação forçada de instrumentos, né, para tomar mesmo de força de negócio, instrumentos sagrados, inclusive tentativa de impedir Regulo, Jorge K., de realizar trabalhos agrícolas. De Jorge K. de Baibulanha, né? Portanto, é exato agendar o país domingo. Quando não pedir jovens, vou aglomerar, vou fazer protesto, vou fazer marcha, vou bem empanado de Jorge, vou defender Regulos, vou vir de todo lado. Regulos está com um pouco conversa, mas também está com um pouco conversa entre Regulos. Aquele senhor lá, que a Regulo coisíssima nenhuma, não quero dar nem luxo de ouvir não chamar de Regulo. Que ele é um impostor, vou permitir só para, se me pedem terminar, tudo como é chamado, se me pedem terminar. Portanto, ok. Portanto, esse que é para fazer a ideia domingo. Portanto, não apela, não exige, e apela a exigência final também, de uma intervenção do poder político sobre instituições sagradas tradicionalmente conhecidas, então representa uma violação grave da autonomia comunitária, de ser poder comunitária, e um atentado também à paz social. É verdade. Se não atacar Regulos, tem a seguinte sensibilidade, sobretudo um Regulo legítimo, para ocupar esse lugar, para pôr para entregar esse instrumento de regular, de pano, para que se quede com isso tudo, por cima, tenta roubar Cibulanha, né, tempo de Chuba. Aquilo é uma humilhação grave. E aquilo é agitação por levar perda de vida e manda coisas. Por isso, comanda, ativistas em geral, de casos de eleição não só, não mandem apelo. Porque está lá por realmente criar instabilidade social, né? E por mexer com a paz social. Né? Não apelar com urgência a autoridades competentes, que se citam na própria Guiné, a organização da sociedade civil em si, não pedir Touré, Boubacar Touré. A gente vai prevenir de que remediar. Vou tomar conhecimento dessa situação. Pensa, vou subir, mas para subir uma situação ganha proporções mais. É questão de regra não papel ao longo do período, mas ganha novas proporções, nova dinâmica, que inclusive vai culminar com um ato mais grave que por acontecer alguma vez, dia domingo. É semana que nós estamos assim. Vamos entender? Portanto, também, ele pediu para imediatamente com essa ingerência. Eu não pedi a governos golpistas, vou parar com a ingerência política na estrutura tradicional da comunidade de Reino de Tor. Não começamos a um fenômeno que está a ganhar proporções sérias, não pedimos para o stop. Também não pedimos para respeitar a legitimidade de quase 13 anos de reinado de senhor ilustre, senhor Regulo Jorge K., que está na Mangrana, 13 anos. E por que tem também cumprimento de rituais e normas de etnia Pepel. Para ter respeito a cumprimentos de rituais e ritos, mitos de etnia Pepel. Vou ter paciência. Não vou olhar no problema. Outro sim, e falamos com uma se botar uma atitude de para que e por impedir qualquer ato de violência. E também não pedir para parar com provocação, né? Plenamente que eu faço no sentido de uma boa ataque a Bulanha durante os trabalhos agrícolas. O que eu vou fazer lá? Esse não é pena, vou ter paciência e o que eu vou fazer? E esse, no caso, o que eu vou fazer? Para conseguir, esse que eu vou preparar fácil é fim de semana também na Biungo, na região de Biungo. E me vai lá, para atacar Regulo Jorge K. Carson, para a idade do mais de vídeo, para a preparação acadêmica do mais de vídeo. Havia alguém, uma ilustre figura, Carson. Nunca se assim, não é sério. Nunca está ali para embelezar. Nunca está ali para buscar prazer. Não é para mesmo sério. Tá bom? A PAGC. É guerra que você não se inexperiência. Inexperiência não.
e negligência, brincadeira demais. Bom, é que a cabeça de uma coisa, né, coisas. Mas a voz ainda é irrecuperável. A voz ainda, vou por algum coisa para o PIGC. O PIGC tem uma política de perdão e de reinserção. Carlos Sano, quem te conheceu, quem te gostou de bom, tem paciência. Tem paciência. Ser uma figura aglutinadora. Vou mandar minha mensagem para Carlos Sano. Ser um pecador, em caso só apanhar, o livro que a minha tem bom, o livro fala isso, Deus obrigado mesmo com que tem e que ser de gero. E mas se fosse o do gero, não seria bom. Não seria bom, não seria bom mesmo. Mas tem paciência. Para a voz e fruto de uma imposturidade grande. A voz e fruto de uma traição séria. A voz ilegítimos, a voz ilegais, a voz desgraça que terá. Mas se uma boa escola, se uma boa ainda é partido de Cabral, se uma boa pensa melhor do que lido, porque não tem que ser justo e equitativo. A boa tem mais para dar do que lido. Sem falar de boa experiência, de boa idade. Tem paciência, Carlos Sano, doutor. Um ilustre senhor, tem paciência. Estrutura de papel, e também que não vida, que minha filhos, de meus filhos. Gente, todo o ano, gente, na Bahia de Guiné para cumprir o ritual. Coisa que a primeira vez, antes de negar, a hoje gente estava a cumprir. Porque tem explicar por cumprir que prejudica a vida adiante. Quer dizer, como gente que a tendência está na pessoa da Europa, manga dele. Que está mandando essa grafa de cana, paga como chamar, gente apoia eles água na cesto, na texto. Mas tudo ano que a tendência na Bahia, eu estava fazendo cerimônia, procura tudo balova. É bem normal. Que falava que a gente também chora, que sei que tudo faz. A nós não quer passar, porque a nós é de lá. Que usa de coisa agora, filho balova, que também de balova, a nós não gosta, não vem de lá. Pepe, que mano Pepe na coisa. Que tem algum dia vai Pepe de coisa para você se você tá cá. O que esse tipo que não dá conta, porque de lá. Aqui em que tá com todo o problema também e que gente de praça. Meio gourmet, que sei que. Mas só o dia que tem que cantar tocar tudo sem mame. Que é no regulos. Como pensa como quando ele precisa abrir não é para pegar gente mais letrada, como gente como por exemplo iluminados ou como por gente de cidade de que está vivendo na Europa que entende. Porque gente papéis normal que não para pegar gente que tem noção de que tem. Então a bolsa não fala os irmãos. E que até falando que não é um problema lá na reino de Thor. Reino de Thor é de boa. Reino de Thor e reino de Umbo. Reino de Umbo. Quer dizer, de certa forma, né? Reino de Thor é lá. Reino de Thor, quer dizer, vou permitir, porque eu gosto, quando eu usei, o copo usa exagero, o copo usa metáfora, o copo usa hipérbole, ou melhor, então, o que fazer, mas não tem de que com isto não. Quer dizer, em outras palavras, barante só. Ele nyakra, ele sulo, ele patio, ele quintoio. E balanta só. Sobretudo a nós, balanta sul, nyakra. Não sai do norte, não é sul. Confronta. Então balanta só, pepere só. Que certos particularidades, mas intrinsecamente ligado. Pode entender? Pode ter paciência. Essa é questão séria. Essa é uma questão até Camille, que está usando como naquele tom, naquele vigor político que estou usando na minha comunicação política. Ali, minha linguagem tem apelativo. Porque, agora quando não sente mexer com coisa que pode mexer com nós, não quero ir para gritar. Não ir bem na calma, porque senão eu procuro ir arrebentar na granada. Não vida está em coisas de propriedade. Se vou atrapalhar Thor, vou atrapalhar Bor, vou atrapalhar cassete. Se vou atrapalhar cassete, vou atrapalhar Thor. Se vou atrapalhar Thor, vou atrapalhar Quinhanel, vou atrapalhar outro carro. Aliás, quem está garantindo que não vou atrapalhar para outros? Portanto, nunca pode permitir. Vou deixar. E tem problema entre eles na sucessão. Vou ajudar a apaziguar. De que ser a voz, que ser o foco do problema, se não consigo. Que essa pressão está vindo de bolar.
Mas que afinidade, uma afinidade estúpida. Carlos Sano, eu vou insistir. Então, como é que eu posso ganhar a eleição aqui nesse povo que dá o voto? Nada que não terá vontade do povo, meu Carlos Sano. O povo vai maltratar o tio. Ademais, um caminho mais que eu não mandar para dar mais povo razão de poder revoltar mais tio que vós. Documento de papel coisa séria. Porque a agitação que eu vou criar e também mexer com a paz social. Que eu vou fazer lá. Ao ponto de, no tempo de labor, para tu de regra simulânea que está a labrar. Para deixar de labrar lá. Irmãos, pode ter sensibilidade um bocadinho. Você sinta assim no gabinete, você está normal, se o gabinete que você saltar. Você sinta assim normal, você agita, como chamar porque alguém não engana, bons. Filhos de Thor, filhos de... Que eles são a religião de Biumbo por excelência. Expressão própria antiga que eu falei com uma. Biumbo começou a partir de Thor. É outro turno e que nós vamos no setor autônomo. A partir do reino próprio Biumbo começou a partir de Thor. Blom, que é assim que Biumbo. Porque o Biumbo, no fundo, não é Biumbo, porque tem Biumbo fisicamente. Porque tem um caos, fisicamente, claro, territorialmente, em termos de território físico, e tem. Mas um caos, sempre ali, Libroque Biumbo. Não, isso não foi Kinara, é aquilo que usa. Ao contrário de um bafatá, ao contrário de um gabo, ao contrário de um cacheu. Mas igual a Oio. Por exemplo, Oio que tem, de que Oio, um conjunto de reino de território e Oio Incas, Oio. Enquanto não um caos exato, assim, vai Oio, vai Oio, em cima não Oio. E que são moresma, como chamar de uma forma abstrata. Kinara também assim. Titi, Flocunda, Buba, Mpara, Kinara. Que são respectivos secções da Ilhatira, como é chamado, Gandor Mandinho ou Gandor Porto, como é chamado naquela zona, como é chamado, Farná, Bancassique, assim sucessivamente. Não é lá ali do Kinara, do nosso setor de Titi. O tem assim, Babsassumá, Jabra Porto, como é chamado, Brandão, assim. Então, Biumbo começa mesmo a partir de Thor. Que será Blom, Kita, Blim Blim, Kinsan, Siga, Ondame. Tudo Biumbo. Centro maior, Biumbo, Finito, como eu falei, e Ondame, sagrado. Sede de como é chamado? Sede de sectorial, mas sede em termos de tradicional do próprio. Andamos. Eu faço amigo, tio de Olonga. Não vai buscar na Biumbo. Faz parte de uma reportagem da Rádio Nacional, a minha repórter da Rádio Nacional, que está a cobrir aquele conflito que envolve nos anos 2000. Em 2000 ou 99. E logo pós-guerra. Porque uma guerra teve meses, 11 meses. Então, a guerra começou em 98, 2009, já. Ou pós-guerra, já. Então, ou... Sim, 2000. Tem que ser 2000. Porque bem depois de 2000. Bem no meio, como é que vai? No início de 2001. Então, como vai lá, e o governo como vai lá? Lembra? Presidente, a minha parte de jornalistas de rádio, repórteres de rádio, televisão estava lá Carlos Moraes, de televisão, com mais outros gente, não é? Com o público acompanhar que alta delegação para poder fazer o gente de imitar. Nós estamos a acompanhar o deputado, então lembra até a ossa, Liuna Nandibe. Então, quando era uma gente até a ossa, como foi na Nigéria, e de agricultura, Vicente Có. Nunca mais não se liga, senhor. Vicente Có, teve aqui carros de projetos de japoneses, não quer lembrar de gente da agricultura, teve um carro bonito, recursos naturais da agricultura. Vicente Có, e protestante. A nós que está aqui com ele, está lembrando de mim, não precisa ter ideia. Não vai, Vicente Có, presidente da região de Biumbo nessa altura, e era Daniel Suleimani Imbalo. O senhor filma mal, também se leva em jornalistas que ele. Filma, acredito que tinha amigo maior que Imbalo, como pensa, espera o Eva neutro. Mas logo no início, quando eu logo que se sacou, um menino torna pequenino, que torna a verdade, embora eu alguém que tenha instrução, mas eu tenho de tiro, porque dá na coisa assim,
Antônio Serifo, antigo ministro, nesse caso, ministro da Saúde, Antônio Serifo Mbala, que é um parceiro, né? Lá para ele, então, não vai biumbo, não tem esse rego de biumbo, tem o Jolonga é tipo histórico de rego com mais tarde. Jolonga naquela altura, não é 2001, 2000. Jolonga tem tipo mais de 20 anos ou 30 anos de regular. Não procuro para com conversa. Minha amiga faz parte do computador de conversa, né? Não só para recolher informações e para colocar perguntar. Não é? Vigilita, é terra de mim. Terra de Yamame, Jinta. Ela não tem ranti. Bagenda, salas no jintos. Pepere de nós. Pepere que não dá punta. É para será que tem alguma vontade de destruir Pepere? Pepere está, Pepere continua a estrutura mais estruturada. Pepere é outro jeito de estruturar. É mesmo logo de estruturar Pepere. Então Pepere não tem que lançar para tudo que é. E que para lançar para querer, mas para lançar para dar aquilo que não patrimônio histórico e cultural. Étnico. Essa é uma questão de defesa de bens antropológicos. Está ali na papel, só aqui para variar uma coisa, frases ou papai. A minha escola. Portanto, que não se tem papel, não seja sincero, que não se está. Pera esse claro. Guintes muito papel de papelidade. Em irmão ao X Souza Cordeiro, parte sem mulher legítimo. Facilha neném. Se família. Morre, sem trago muito para bia de coisas de papelidade mal compuro. Você canta gente com um papel de desordem de papelidade. Agora vai criar uma turbulência numa das turbinas de papel. Papel de avião. Papel de um coisa. Se você destruir essa asa, motor de uma asa, cara funcionar. Cara fazer. E por isso, tem que buscar copa para a terra mais rápido que por fazer. Então, ele tem que ser, não interessa, não diz que isso questão para se só o cara volta a ser o presidente coisíssima nenhuma, vou deixar coisas. Vou parar, vou parar. Não sei, mas vou ter filho para morrer, verdade. Vou cair. Mas vou filho, vou ter meu filho. Falar uma mulher de depois de sobrinha. Soares da Gama, minha gente de Soares da Gama. Ele a boa não rouba bucusas ou não queima bucusas. Mas primeiro, o filho tem filha normal. Para criar um conflito, para criar. É capaz de roubar, vou você pouco mexer com o povo. Vou mexer com o povo, não. Vou mexer aquilo que de nós tudo. Vou mexer mais naquilo que de nós, algum grupo que tenha. Pepelidade, que por tem paciência, tudo que está revindo a Pepel. Vou lá entender a voz. Vou pôr o riba da história que não acontece. É programa, como esse dia domingo. Regulo tem que entregar todos os estilos, tudo isso que é chamado os instrumentos tradicionais, né, que estão arreglados. Porque tem que entregar a um regulo que eles é cachorros. Cria. Hein? Você está de brincadeira. Esse cara tem que brincadeira. Não tem ninguém que assim, não tem que ser na forma. Portanto, vou partilhar em massa, vou tudo aqueles que eu consegui saber que tem, e esse que tem. Esse que tem sim, direto essa hora, direto na fiquei na minha mobília, manga aliás, que vai dar a boa companhia de guitarra, tudo que está ali. Vou partilhar de como está na planeia. A atenção está muito fácil a agitar, né? Na torre, porque é que eu consigo desistir, gosto de estar ganhando proporções próprias que não posso imaginar. Então há um risco de uma perturbação social, sobretudo é o último golpe que me se dá, de roubar regras se mutuar. Se como é que está falando ele? Se trono, roubar ele, porque um coisa vai passar uma língua que tem legitimidade. Um coisa, e ora como me se rouba mesmo o regro, porque o regro na verdade, tudo é para o posto uma ali, ele vai dar, ele encarnar ele. Porque ele não está dando ele para um dia normal, legitimidade. Então, você ainda vai roubar regro dele. Oh, meu Deus. E nós vamos ficar ali para terminar.